que te levou, desde quando você tá no digital, e o que te levou a realmente ir pra frente das câmeras aí? Né? Exatamente. Como é que você atrai um corretor pra vir trabalhar com você? Se você tivesse montado uma empresa totalmente analógica, você acha que você teria quantos vendedores? Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. Sejam muito bem-vindos ao ObraCast e hoje eu trouxe uma pergunta para ser o início do nosso programa. Antes de apresentar as pessoas, eu já vou começar perguntando: qual é a importância de você ser o influenciador do seu próprio negócio? Qual que é a importância de você colocar o rosto no digital com o intuito de promover o seu negócio, de alavancar o teu negócio? Bom, para falar disso, Carol, que está iniciando aqui as câmeras aí, está com essa dificuldade de iniciar, vai representar as pessoas que têm essa dificuldade de dar o primeiro passo. E Léo Scaldini aqui, né, do... Vai ter que cortar. E Léo Scaldini aqui, licenciado da Demicon, que tá aí nas redes sociais, tem curso, tem CRM, tem uma série de coisas, ou seja, tá usando o digital para fomentar seu próprio negócio. Bem-vindo, Léo. Obrigado. Obrigado. Tá? Carol, bem-vinda. Mais um episódio junto aí. Bora. Tá bom. Léo, me fala isso, né? Eu fui sempre antes de receber o entrevistado, já te conheço, você participa lá da Constru Black com a gente, tudo. Mas eu gosto de dar uma olhadinha no Instagram e eu tinha uma outra pauta que é por outro caminho e eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, poxa, ele tá no digital, ele coloca o rosto, ele tem um monte de link aqui, tem link de CRM, tem link de curso. Então eu queria primeiro, depois mais pro final você se apresenta e a gente fala do seu negócio, mas eu queria falar... O que te levou, né? Desde quando você está no digital e o que te levou a realmente ir para frente das câmeras aí? Né? Exatamente. Olha, eu tive uma experiência bem extensa com marketing digital, né? No início eu tinha marca de camiseta, estamparia, confecção era minha também. E aí isso me fez ir pro tráfego. Então eu fazia tráfego para minha própria empresa, mas na época era só camiseta, contratava os modelos ali, mas o marketing digital tinha que dominar. Senão o e-commerce não vendia. Então eu dominei o tráfego ali. E aí eu fui ajudar um amigo do consórcio, a gente dobrou o faturamento dele no primeiro mês. Só com o tráfego? Na verdade... Você ajudou ele no tráfego? Eu ajudei ele no tráfego, só que ele tinha contratado umas 5, 6 agências e tomou prejuízo em todas. Entendi. Aí quando eu cheguei com o tráfego, eu não fui direto pro tráfego, eu falei, o que você usa de sistema? Aí eu implantei um CRM, adaptei um de mercado lá e a gente já fez o tráfego. E a gente dobrou no primeiro mês. Qual que era a diferença das outras 6 que vieram antes pro que eu fiz? É o uso do CRM, processo. Eu trabalhei na Embraer, ficava muito no processo lá. Então eu abri agência de tráfego, só para atender o mercado de consórcio. Entendi. E aí tinha um monte de cliente lá, pouca gente para atender todo mundo, porque até uma dica para quem tem agência, né? Se você nichar, fica mais fácil de atender todos os clientes com menos gente. Uma dor que tinha lá é que a maioria não queria gravar, não conseguia gravar, então tinha que usar só criativo estático. E eu falava, cara, grava assim, assim, assado. Eu falava o que ele tinha que gravar e não gravava. E sempre era trava de emocional. Perfeccionismo, ansiedade, não consigo botar a cara na câmera, medo de alguma coisa. Meio que não faz sentido, né? E aí, de tanto fazer pra eles copiarem, eu comecei a ver, pô, ficou legal isso aqui, cara. Se eu vender esse consórcio, ia dar bom, hein? Aí comecei a fazer pra mim, entendeu? Entendi. Você começou pelo digital para depois ir pro físico, na verdade. Eu comecei pelo digital. Entendi. Basicamente foi isso. Entendi. E quanto tempo isso? Cara, da época de camisetas, aí foi em 2009, 2010 que eu abri. Nossa, faz tempo pra caramba. Mas dentro do consórcio vai fazer 5 anos. 5 anos? 5 anos. Entendi. Aí que eu fechei a agência pra focar 100% na venda, tem 2 anos só. Entendi. E até então você era especialista em tráfego? Até então eu fazia só o tráfego pago. Já fiz muito lançamento também. A gente fazia, no início do marketing digital, a gente fazia de tudo, né? Outra coisa, foi importante você falar aí que a maioria dos seus clientes não apareciam, né? Sim. Ontem eu respondi uma caixinha de pergunta que era basicamente isso, né? Porque assim, é importante aparecer? É importante. É legal você aparecer? É legal. Mas os meus amigos que mais têm resultados não aparecem, né? Então assim, Sim. Eu acho que aparecer, ela te dá uma velocidade mais rápida no início,
né? Mas não é necessário. Você consegue performar sem aparecer, né? Sempre. Mas não sem fazer marketing. Eu vejo como um complemento que pode dar uma explosão bizarra, porque eu vejo assim, eu trabalhei 7 anos na Embraer, né? Então você vê que o processo ele funciona. Se o pessoal tiver com o processo certinho pra seguir, foi engajado no processo daquilo, na melhoria contínua, o negócio flui. Eu sempre digo que, na construção civil, informação de qualidade é tão importante quanto qualquer ferramenta. E foi exatamente isso que eu percebi no ObraCast que eu gravei com a GAC Original. Nesse bate-papo, eu tive a oportunidade de tirar aquelas dúvidas que a gente sempre acumula ao longo da rotina, de descobrir curiosidades que realmente fazem a diferença no nosso trabalho. Desde a tecnologia aplicada até a eficiência e desempenho dos veículos híbridos e elétricos que usamos ou que pretendemos usar no dia a dia. O mais interessante foi perceber como a GAC Original leva a sério essa troca de conhecimento. Não é só sobre falar de carro, é sobre entender o que o profissional da obra precisa e quais são as suas dores, seus desafios e como a tecnologia pode facilitar a vida de quem está ali no campo, produzindo, entregando e fazendo tudo acontecer. E essa postura de marca, de estar presente, de esclarecer, de ouvir e de trazer soluções me conquistou. É raro encontrar uma empresa que se preocupa não só com um produto final, mas com a jornada de quem usa esse produto e de quem quer se esclarecer em relação a esses produtos, para poder utilizá-lo depois no dia a dia. No episódio deu para sentir isso claramente. Então, se você quer aprender mais e se atualizar e entender melhor como a inovação pode trabalhar a seu favor, eu te recomendo de verdade que assista o ObraCast da GAC Original. Beleza? E continua agora com o nosso episódio. Então dá pra ter um resultado, puta resultado, sem depender de aparecer. Certo. Mas quando eu coloco uma pitadinha de marketing digital, não dá pra eu escalar esse negócio? O nome da minha empresa é Scala, porque eu penso assim em tudo. Como é que eu posso otimizar? Cara, uma das alavancas de otimização foi usar o digital, né? Mas você hoje tá só com a sua empresa de consórcio ou você ainda trabalha com tráfego? Eu não trabalho mais com tráfego. Não. Hoje eu faço tráfego só pra mim. Eu tenho algumas outras empresas, mas não presto mais esse serviço de tráfego. Entendi. De vez em quando, no máximo, uma consultoria, mas por falta de tempo não dá pra pegar mais. Então, na verdade, é o que a gente sempre fala lá também, né? Ou seja, o processo ele tem que vir antes do lead, né? Sim. Não adianta nada você ter o lead, gerar o lead e não ter o processo. Seja ele através de tráfego pago, seja ele através da internet orgânica, ou seja ele através do porta a porta. Você não pode atender cada cliente de um jeito, não dá. né? Principalmente, o que eu acho vantajoso do consórcio é o seguinte, ele consegue padronizar o produto, né? Sim. Qual que é a grande diferença entre vender um consórcio e vender um imóvel? Né? Para vender um imóvel, a cada imóvel você tem que se especializar, né? Sim. Vamos dizer assim, o consórcio não, né? O imóvel tem seis apartamentos por andar. Cada apartamento é um argumento, né? Lógico que existem os argumentos em comum. Então, assim, a vantagem de você ter um produto que consegue escalar, como é o consórcio, ou seja, você vende quanto de consórcio? Você vende quanto você conseguir vender. Sim. O prédio, você vende quanto? Você vende quantos apartamentos tiver. Né? Não necessariamente... então gera uma escassez muito maior. Eu brinco que o apartamento, se a pessoa não gostar da posição da janela, tu não vende. No consórcio é só o dinheiro. Você pode comprar em qualquer lugar do Brasil. Tá de boa. Até fora, né? Você deixa um imóvel aqui no Brasil como garantia e compra fora. Entendi. E vamos lá, falando então desse processo de vendas de vocês, como é que é o seu processo de venda? Você gera o lead através do tráfego ou... Porque a gente vê que hoje existem vários mecanismos, né? Tem vários. A gente tem defendido muito o que é? É a venda através de relacionamento. Né? Ou seja, quanto mais você se relacionar com o cliente, mais você vai ser lembrado na hora dele tomar a decisão, né? Então, assim, não só o lead frio, porque quando a gente fala de uma construção, a jornada de compra é muito longa, né? Então, é difícil você pegar o cliente bem naquele ponto que ele está prestes a tomar a decisão. Sim. Quando ele está no ponto de tomar a decisão, é porque ele já se relacionou com um construtor, provavelmente vai definir, Sim. vai escolher aquele, né? Então, assim, mas no seu caso lá, você gera o lead via tráfego na sua grande maioria. Cara, mais ou menos. Mais ou menos. Eu gero muito lead mesmo. Se você olhar de fora, parece que a gente só vende disso, mas não chega a 35%, 30% da produção. Entendi. A maior parte não é do lead. O lead, ele é uma coisa que a gente faz praticamente para poder gerar novas vendas, porque eu vejo que um grande erro de quem quer trabalhar com lead hoje é depender só dele.
Sendo que chegou um lead da Carol pra mim. Se esse cadastrou no meu anúncio, cara, muito provavelmente você conhece outras pessoas que também se cadastrariam nele. Então, vendendo ou não vendendo pra você, eu tenho que te pedir indicação. Sim. E aí tem que ser interessante ao ponto de você aceitar me passar a indicação. E por E incrível aí que pareça... a questão do relacionamento. Se você se relacionou, se você se demonstrou verdadeiro, se você atendeu a pessoa, gerou valor, né? No relacionamento, ela pode te indicar. É isso aí. Por exemplo, tem um senhor que ele tem vários imóveis alugados. Ele comprou uma cota de consórcio no ano passado e ligou pra mim ontem, cara, eu tô meio perdido aqui, eu tô sabendo que dá pra fazer um monte de coisa com consórcio, mas eu não sei nada ainda. Pô, mas ele comprou com um objetivo, ele descobriu agora que tem um monte de outras coisas pra fazer. Aí o que eu fiz? Cara, vamos agendar um horário aqui, eu te dou uma aula sobre isso. O cara já é cliente, eu não ia vender pra ele de novo. Tem reunião com ele daqui a pouco. Sim. Eu duvido que ele não vai comprar mais um monte. Sim. Né? Sim, sim. Porque, cara, você dá atenção, você mostra Ou aquilo lá, transparência, mesmo segurança. que ele não compre, o dia que ele for indicar, Vai indicar. alguém, vai indicar É isso aí. você, né? Eu acho que o relacionamento realmente é a base de todo o processo. E hoje lá você tem time. Tem. Você tem time. Quantas Tem. pessoas? Tem 2 times, né? Tem um interno com mais 10 pessoas e tem mais um externo com mais 10. Entendi. Qual que é a diferença? Um interno, ele fica dentro da loja o tempo inteiro e ele tem um plano de carreira como gestão. Então, além de ser um vendedor, ele pode trazer pessoas, eu treino essas pessoas para ele, a gente vai treinando juntos, e ele monta um time dele. Então, a ideia é que ele vá subindo de nível, porque na Demicon, por exemplo, a gente não tem uma pessoa que vai lá e compra uma loja, como uma franquia. Não, o cara tem que começar como autorizado e vai crescendo, porque ele tem que conhecer todos os processos. Entendi. E então a preparação do time interno é justamente para ele ter equipe, saber como liderar, como treinar, como fazer a pessoa ter resultado, como partir do zero, tornar um cara um empresário, porque lá todo mundo é PJ. Cara, é engraçado, né? Mas eu escutei hoje um podcast sobre isso. O Banco Pactual, sabe como é que ele fazia para crescer? Toda pessoa que estava dentro, que ia performando, ela tinha como objetivo ter 12 abaixo dela. Sim. Isso até em igreja tem, né? Exatamente, eu não estava querendo levantar por causa de ser polêmico, né? Já que foi você que levantou, não fui eu. Né? Assim, Ele levantou pra mim, eu só contei. Então, o que acontece na prática? E todo mundo tem esse objetivo. Então, o cara foi lá, de repente, ele tá, né? Eu faço parte da sua equipe. Aí você tem eu mais 11, mas eu saio para montar a minha. Aí você também já tem que repor mais um, Sim. né? E vira um movimento muito orgânico, entendeu? Sim. Assim, de busca por parceiros, por pessoas para a equipe, né? Então, assim, e a equipe nunca tá aquela equipe velha também, né? Porque também isso é um outro problema que a gente tem em equipe, né? Daqui a pouco você passa a não respeitar mais o gerente, já vira amigo, fala, pô, ó, cheguei tarde ontem, não vou hoje de manhã, né? Entendeu? Esse tipo de relacionamento, chega uma hora que ele começa a atrapalhar os negócios. Eu vejo... Você ia falar, né? Eu queria te perguntar, como é que motiva todo esse povo? Como é que você faz todo mundo vestir a camisa, todo mundo ter um plano de... Você falou de plano de carreira, né? Como é que você traz essa consciência de plano de carreira, de crescimento, para eles comprarem a sua visão e aí conseguir multiplicar tudo isso? Acho que o primeiro ponto é que o plano de carreira é único para todo mundo. Então, já é consolidado ali, ó, você vai fazer isso, as metas são essas, essas e essas, só que cada um tem seu time, né? Tem pessoa que vai fazer isso em 3 meses, tem pessoa que vai fazer isso em 3 anos. Então, como é que eu faço para acertar ali o perfil da pessoa junto com aquela meta? Por exemplo, eu separei 3 pessoas ali do time hoje que eu sei que os 3 são conformes. E um deles tirou o primeiro lugar em setembro e outubro. Os outros 2 estão patinando ainda. Então, se eu juntar esses 3 que são conformes para fazer trabalho parecido, será que não vai ser mais produtivo para os 3? Então, eu tento acelerar o processo deles, analisando o perfil, vendo o que eles estão fazendo de trabalho. O próprio uso do CRM, né? Como é meu, facilita. Entendi. Então, quero identificar onde está o gargalo. Tá perdendo lead por quê? Ele tá perdendo lead na abordagem, a abordagem tá ruim, é na prospecção que tá falhando. Ou depois que ele abordou, ele não tá conseguindo ser interessante na qualificação. Porque se eu tenho que fazer um monte de pergunta pro cliente para vender consórcio. Um monte. Mas se a pergunta for igual um robô, bota um robô para fazer. O cara não vai responder do mesmo jeito. Sim. Então, onde tá a falha dele? É a abordagem ou é a qualificação que tá sem graça, a comunicação dele que tá ruim? Ou é o fechamento? Às vezes o cara acha que é o fechamento que é o problema, mas na realidade não é, porque ele fez tudo errado lá no início. Exatamente. Não chega no Não fechamento. chega lá. Se não tem um rapaz, não tem confiança, não acontece. Exato. E assim, o que eu defendo lá é o seguinte. Imagina o seguinte, você vai fazer a apresentação, né? Ou você vai fazer um Eu diagnóstico. coloquei um prêmio legal pra eles lá esse mês, depois eu falo. E o que eu percebo, né? Quando a gente fala de venda relacional, certo? A diferença entre você ir para
fazer um diagnóstico para entender o cliente ou para fazer uma apresentação? Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. O coração dessa diferença, sabe qual é? Quem vai para fazer um diagnóstico, ele vai para ouvir o cliente. Quem vai para apresentar, vai para falar. E quando você ouve o cliente, você vende, porque você aí vende o que ele precisa, né? Então assim, isso aí que nem você falou da igreja, é que nem um médico. Ou seja, você sentou lá na frente do médico, o médico pergunta, como é que eu posso te ajudar? E aí você fala. E aí aquilo lá, se você tá com um problema na mão esquerda, ele não vai analisar sua mão direita. A não ser que você não fale, né? A não ser que você não fale, você entendeu? Mas se ele... E assim, esse poder do relacionamento, né, de ouvir mais do que falar, ele resulta em venda. Só que quando que ele resulta em venda? Num momento mais avançado desse relacionamento. E a maioria dos vendedores hoje é imediatista. A maioria dos vendedores hoje quer o resultado mês que vem, né? E é até justificável, né? Porque a maioria chega com uma situação financeira bem complicada. Sim. Então eles querem ver o resultado rápido. Mas o que a gente faz lá também? Eu tenho o processo tudo mapeado no Notion. Então, peguei um cliente assim acessado. Quais perguntas eu devo fazer para ele? Por exemplo, eu achei um cliente que quer moradia. Não necessariamente um script. Eu coloco perguntas de qualificação, um checklist de perguntas. Se o cara quer comprar um imóvel, esse imóvel é para quê? Para investimento, para locação, para revenda, para moradia, para moradia. Então, se ele quer para moradia, vai perguntar isso, isso, isso. Se ele quer para investimento, a locação é isso, isso, isso. Se ele quer para revenda, é isso, isso, isso. Só que eu tenho uma árvore de perguntas muito extensa. Por quê? Entendi. Eu vou ter pessoas que trabalharam 20 anos em imobiliário e estão lá trabalhando comigo hoje. Eu vou ter gente que acabou de sair da escola e começou a trabalhar comigo hoje. Como é que eu faço com que esses três façam o mesmo processo? E tenham a mesma pergunta? É só se eu der a pergunta na mão dele. Se não, cada um vai fazer de um jeito e aí é aquele negócio, né? Tem receita pra fazer bolo. Tem receita pra fazer avião. Não vai ter receita pra vender? Sim. Não, e lá, vamos lá. Desse perfil eu posso falar com qualidade, né? Porque eu sou há 34 anos corretor de imóveis, né? Eu tirei meu Cresce em 34 anos. Eu não era nem nascido. Exatamente. Então, Eu já era. então, então eu posso falar bem o perfil do corretor, né? Como é que você atrai um corretor para vir trabalhar com você, né? Vamos dizer assim, porque o corretor, ele não tem fixo, mas ele também não tem compromisso, mas ele adora correr pelo sonho, né? Ele adora fazer pirata para cadastrar um monte de gente para um empreendimento que vai ser lançado daqui a 3 meses, mas nesses 3 meses ele não tem recurso entrando porque ele está só cadastrando, né? Então, assim, na verdade, existem muitas dores para você tirar o corretor do mercado imobiliário tradicional. Porém, é difícil você achar o corretor que esteja afim de sair desse mercado, né? Sim. Como é que você faz isso lá? Qual que você acha que é a principal atração? Cara, o que eu vejo assim, ó, eu já conheci muitos corretores que vendiam um imóvel a cada 3, 4, 6 meses. Que é uma realidade de mercado. Sim. Então ele tem que ter uma organização financeira muito boa. E a gente sabe que, no geral, o brasileiro não tem. Então eles estão sempre passando perrengue. Agora, quando eu vou pro consórcio, que eu consigo, com uma certa tranquilidade, fazer vendas todos os meses, o cara tem uma recorrência entrando. Então ele vai mais pela recorrência, pela tranquilidade mental do que pelo boom da venda do imóvel. Entendi. E quando a gente fala de vender consórcio de imóvel, cara, a gente tá falando de cifras altas também. Então também são ganhos muito altos. Sim, são imóveis, né? Só que é mais fácil de vender. Estão de outra forma. Só que você pega o mercado primário, que é o que todo mundo olha, todo mundo imagina que só existe ele, mas a maioria não olha o mercado secundário. O mercado secundário que mais dá dinheiro é o mais fácil de vender. E aí o cara, por exemplo, eu contratei uma pessoa hoje. Secundário em que sentido, desculpa? Por exemplo, primária, compra de imóvel, reforma, construção, quitação e financiamento, padrão. Todo mundo tem. Agora, quando eu começo a usar o consórcio como investimento, Entendi. e quando eu começo a usar como capital de giro, esse é o mercado secundário. Não estou usando pro plano normal que ele foi criado. Entendi. Você coloca outro imóvel em garantia e usa o recurso porque você precisa. Quer ver um exemplo? O produto que a gente mais vende hoje de investimento é assim. Eu preciso vender carta contemplada para alguém que quer capital de giro. Por quê? No banco, capital de giro 3, 4% ao mês. Você pega um mercado pago, chega a 7, 10%. Agora, numa carta contemplada, mesmo que ele pague 50% de entrada e pega o crédito líquido só na metade ali, o custo efetivo dele vai ser em torno de 1,3. Ele vai pegar no banco a 3% ou vai pegar na carta contemplada a 1,3? Quem entende desse negócio? Entendi. Lá no banco vai liberar 60 meses. Aqui ele consegue 200.
Qual parcela vai ser menor? 3, 4 vezes menor é melhor ou pior para o fluxo de caixa? Então, cara, eu tenho uma demanda de carta contemplada para atender esse mercado de capital de giro. Entendi. Só que para eu ter carta contemplada para ele, tem que comprar de alguém. É onde o investidor entra. Aí entra o secundário. Ó, você faz uma carta de 100 mil reais, a parcela é 337. Quando você contemplar, eu vou te pagar de 26 a 40 mil. Então vamos pegar o pior cenário. Contemplou usando um pedaço da própria carta para aumentar a chance de contemplação. Se eu te pagar 26 mil, você pagou 2 anos esperando contemplar 2 anos. Você pagou 8, eu te pago 26. Você faria esse investimento? Sim. Agora, 337 por mês é um valor que todo mundo consegue pagar. Então existe um mercado gigantesco que não precisa daquela dificuldade de tomar a decisão de, poxa, eu vou comprar um imóvel, vou ter que ver com a esposa, vou ter que ver se cabe no orçamento, a parcela é mais alta. Cara, 337 não precisa falar com ninguém. Vendo na esquina. Então você mostra essa realidade pro corretor, com 10 cotas ele vendeu 1 milhão por mês. 20 mil reais na conta, cara. Entendi. E o seu perfil é vendedor fixo, é vendedor, ou teu vendedor ele é PJ, ele não é? Como é que esse externo e interno, essa é a diferença? Todos eles são PJ, todos eles. A estrutura da Mas são só assim, comissionados, só ou comissionados. tem algum valor Só mínimo comissionados. garantido? Não. Não. Entendi. Porque se tiver mínimo garantido já caracteriza vínculo, né? E isso hoje não existe. Ele não pode nem. Ele tem que ser simples nacional. Entendi. Não- e ele não cabe precisa, meio. e ele não precisa ter, apesar de ser imóvel, ele não precisa ter crédito, não, não ele tem só nada... precisa ter uma empresa aberta com um KNAI específico. Entendi. Tá? Porque não se trata da corretagem, né? Entendi. Nem de seguro, nem de imóvel. Então ele só abriu o CNPJ. E a outra pergunta, vamos lá, você foi pro digital, eu vi que você é atuante lá. Como é que você imagina, né? Vamos dizer assim, tudo bem. Você foi lá, começou tráfego pago e colocou a cara na frente. Imagina que você tivesse montado uma corretora de consórcio, uma vendedora de consórcio, né? Totalmente analógica. Onde estaria a tua empresa? Vamos falar em número. Hoje, então, você tem 20 pessoas, é isso? É. Né? Se você tivesse montado uma empresa totalmente analógica, você acha que você teria quantos vendedores? Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. Que Bem tamanho de menos, empresa? cara. Porque seria difícil até contratar. Muita gente entra no consórcio e sai. E comigo a galera entra e fica. Não é por conta de simples processo. É muito pela autoridade que foi criada através dessa comunicação. Entendi. Porque dá uma diferença na comunicação absurda. Sim. Tipo, você se expor assim, você começa a ter mais autoridade na fala, sabe? E isso a galera respeita. Não, eu acho que são dois caminhos, né? Vamos dizer assim, quando você se posiciona na internet, os que se identificam vêm e os que não se identificam também não vêm. Sim. E que tá tudo certo. Né? Não adianta nada se você não tá na internet, o cara que não se identifica com você também não te conhece. Sim. Aí ele vai te conhecer na prática, ele fala, puta, não é bem isso que eu tava pensando. E aí ele sai, aumenta a Sim. rotatividade. Sim. Enquanto que se o cara já te conhece, É muito mais né? simples. Ele já entende, né? Como é que você trabalha, como é que faz isso. Mas eu acho que aí tem até os processos internos que fazem as pessoas ficarem. Porque Sim. às vezes eles se encorajam, né? Falam, não, vou experimentar, vou ver como que é aquilo. Mas a organização interna, ter a segurança de ter os processos, de saber quais são as perguntas, de como eu vou atender, de como eu posso me preparar, também faz um funcionário ficar. Você vê isso? Com certeza. Só que dentro do treinamento do interno, o meu vendedor tem treinamento gravado que foi eu que fiz. Com o meu processo tá desenhadinho. Só que pra eu ter feito isso é porque eu me expus no digital. Exatamente. Porque eu tô usando esse estúdio aqui, inclusive. Entendi. Então, assim, acaba fazendo parte do contexto inteiro. Não consigo mais separar. Eu não sei se é esse o seu intuito, né? Mas eu já acabou acontecendo isso comigo na mentoria, né? Na verdade, a mentoria, ela é muito mais um braço para eu buscar parceiros do que um braço para eu fazer ter Vendo lucro, esse tipo de coisa, entendeu? Porque assim, então eu acho que no seu caso é a mesma coisa. A partir do momento que você vende um curso, você já tem um lead lá para ele ser seu parceiro, para ele vir trabalhar com você. Né? Ou para ele contratar o consórcio como cliente. Por exemplo, um dos funis de vendas que eu tenho lá é assim, eu vendo, ao invés de captar o lead, pagar pelo lead para esperar vender o consórcio para lá na frente eu ter o retorno disso, payback de 6 meses, eu vendo um curso pro cara agora. Ele acabou de chegar, eu vendo um curso para ele, recupero meu investimento. Tudo que vender de consórcio é 100% lucro. Então, eu reduzi a zero meu investimento em marketing. Pegou? E consórcio... Não peguei. Fala aí de novo. Ó, por exemplo, eu faço um anúncio lá... Vamos pegar o funil que todo mundo faz no mercado hoje. Eu faço o anúncio, a pessoa se cadastra no formulário
e caiu para a equipe. Aí de 1.000 leads que caiu, ele vai vender para 10. 10, 15, 20 no máximo. A taxa média de conversão é 2%. Qualquer mercado, deve ser assim no imobiliário também. Então, 2% de conversão. Só que, quanto tempo demora para tirar a venda? No meu caso, puta, de construção demora 6 meses. 6 meses. Então, seu payback daqui a 6 meses. Sim. Então, eu investi agora para daqui a 6 meses eu ter o retorno disso aqui. Então, eu tenho que ter um capital de giro para 6 meses. Agora, se você vendesse um curso na entrada do funil, recuperou o dinheiro, todo o dinheiro que você aportou naquele mês, você recuperou na venda do curso. Independente se o cara vai comprar ou não o empreendimento. Ou o consórcio. Já fica mais tranquilo. Ah, entendi. Então o curso não é pro vendedor. Eu tava raciocinando. Eu tenho também. Entendi. Tenho também. Mas esse curso que você tá falando é pro pro consumidor, pro cliente final. Isso. Que traz tempo de tela, conscientização, então... Já vem um cara mais logicamente, inteligente, mais consciente. Tela, né? Tá aprendendo tela com o ao vivo, melhor. tela ao vivo, Tá fala. aprendendo com o melhor. É tempo de tela, nós temos que estar com o cliente, nós temos que estar com o Quer ver uma cliente. coisa interessante? Ano passado, retrasado, no finalzinho do ano, foi quando eu fechei a agência e vim pro consórcio. O que a gente vê no mercado de consórcio? É uma insegurança muito grande. É muita gente vendendo errado, muita gente prometendo contemplação. Ninguém acredita no negócio. Ninguém não, né? Generalizando, muita gente não acredita em nada do consórcio. Porque não se sente seguro. Todo o meu marketing, meu posicionamento foi pautado em transparência e segurança. Transparência e segurança o tempo todo. Mostrava planilha, simulador, a conta é assim, a fórmula é essa, é assim que faz a conta aí junto comigo. E aí eu orientava meus vendedores a falar tudo pautado em transparência e segurança. O que acontecia? O cara que se cadastra no meu anúncio, o que o Facebook entende? Ele tem interesse em consórcio. Mostra o anúncio do meu concorrente para ele também. Ele se cadastra lá. Aí entra o primeiro ponto, eu tenho que atender rápido. Tá? Segundo ponto, se esse cara já está falando com alguém, é muito provável no mercado de consórcio que ele esteja sendo enganado. Infelizmente. E aí quando eu mostro, cara, a realidade é essa e essa e essa, ele já não vai nem dar atenção pro outro mais. E ano passado a gente vendeu muito, assim, cara. Mostrando pra pessoa, ó, isso que estão te prometendo não é real por causa dessa matemática aqui, ó. Assim, 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 assim. Agora, faz sentido pra você que o que me prometeram lá tá errado? E aí, cara, porra, posso confiar nele. Entende? Porque mostra uma lógica por trás. Entendi. Então, esse trabalho de racionalizar o porquê das coisas ali no digital faz uma diferença bizarra no processo de vendas da equipe. Facilita, aumenta a conversão, faz o cara te indicar mais. E qual é o título do curso que você faz pro interessado? Pro cliente não? É. Jogo do dinheiro. Que aí eu mostro formas dele usar o consórcio para multiplicar o dinheiro dele, sem precisar comprar imóveis, e multiplicar patrimônio também. Tanto imóvel quanto automóvel. Então eu faço uma pessoa que, poxa, eu quero investir, mas não sei nem por onde começar. Vamos pegar dado estatístico. 86% da população não investe em nada. 14% só investe. Vai ter uma fraçãozinha ali de 20 e poucos por cento que põe dinheiro na poupança. Menor que a inflação e rendimento, então não é investidor. Agora vamos lá. Se ele tivesse um boleto para pagar, para ter um rendimento maior do que fundos imobiliários, maior que a renda fixa, você acha que ele pagaria esse boleto? Se o investimento fosse tão simples a ponto de ser a única coisa que ele vai fazer é pagar um boleto, você acha que ele faria? Sim. Ainda mais com ganho de revenda de cota contemplada, por exemplo. O cara põe 3,37 por mês para receber de 26 mil. Então eu inicio uma parcela pequena, depois eu falo para ele, ó, se você demorar 2 anos e meio, 30 meses para contemplar um consórcio, você pagou 13% do valor do imóvel. Você compra e aluga, quem é que vai pagar o restante para você? 87%. Ah, Léo, e se demorar 5 anos, 6 anos, 60 meses? Cara, pagou 25%. Quem vai pagar 75% é outra pessoa. Até que demore, mesmo que demore, vale a pena. Só que eu trago essa consciência mostrando em números dentro do curso. Agora, um cara que, poxa, interessado. Primeiro ponto, pagou por aquele conhecimento. Ele tá interessado no meu consórcio? Sim. Eu trago um lead mais qualificado. Segundo, o cara, ele podia estar no nível de consciência muito baixo, mas ele tem uma mínima intenção. Ele pode nem atender meu vendedor agora, mas se ele assistir o curso, já era. Eu já vendi pra ele. Exato. Pode não ser agora, mas daqui a pouco ele compra. Entende? E ele veio de graça porque você vendeu o curso. Exato. Ele paga todo o teu custo de operação Isso. de lead, ele paga. Quanto é o ticket hoje? Eu testo vários. Entendi. O que tem mais saído agora é o de R$37. A ideia não é vender, não é ganhar dinheiro com curso, é o lead se pagar. É o meu marketing sair de graça. Entendeu? Sim. Lógico. Que aí o lucro vem da venda no consórcio. Entendi. E pro vendedor, aí qual que é o objetivo? Aí você tem um curso ensinando o vendedor a vender consórcio. O curso inicial, o primeiro curso do meu vendedor, é o mesmo que o cliente compra. Entendi. Porque se o meu cliente souber mais do que o meu vendedor, ferrou, né? Então ele tem que saber o que o cliente sabe. E ali você põe uma bifurcação. eu tenho mais esse um. Esse é cliente, esse é vendedor. O que é vendedor tem depois. Aí tem um onboard upsell. também. Entendi. Então o onboard ele vai entender como é que funcionam as políticas de crédito, como é que é o processo de vendas,
o que pode, o que não pode fazer com o consórcio, como falar, tem ali, poxa, como é que eu consigo reconhecer, se eu tô falando com o Evandro aqui agora, qual é o perfil comportamental dele? Eu não sou analista de perfil comportamental, mas se eu falar outra linguagem com ele, ele não vai entender nada. Ou ele não vai dar mínimo que eu tô falando. Então eu tenho que me adaptar. E eu vou treinando ele em variadas coisas, sabe? Não só o consórcio em si, mas comunicação, análise de perfil. Qual tipo de pergunta, qual tipo de comportamento tem com perfil influente, com perfil dominante, com perfil conforme. Tipo, lá todo mundo já sabe, é proibido eu entrar numa reunião com conforme sem apresentar a planilha pra ele. Ele tem que ver o número, senão ele não vai comprar. E é coisa que no onboard vai ter, que no jogo do dinheiro não vai ter, né? Entendi. Não, bem legal, bem legal. Agora, a dúvida que eu tenho, ela é o seguinte, o tema que a gente mais escuta o pessoal falando hoje, o que que é? Time de vendas. Por quê? Porque foi fácil vender só no digital, né? E tem gente montando, eu acho que uma das coisas que viabiliza o imóvel, que viabiliza o consórcio, é porque como o ticket é alto, justifica você ter um time de vendas. Né? É muito difícil você ter um time de vendas para vender um ticket de R$2.000, né? E aí como é que você remunera esse... O volume tem que ser muito grande. Então assim, só que a turma que vem com essa história de time de vendas, existem vários caminhos, né? Eu achei bem interessante essa ideia de você ter um perfil interno e um externo. O externo, ele é exclusivo seu ou não? Ele me conta, todo mundo tem exclusividade. Todo mundo? Todo mundo. Tá. No produto. No produto, é isso que Mas eu tô eu tenho, dizendo. por exemplo, um externo que ele faz limpa-nome, ele tem... Entendi. Ele pode ser corretor e vender Pode consórcio. ser corretor e vender consórcio. Eu tenho muito corretor de seguro lá no time externo também. Entendi. Então eles fazem negócio complementar. Só que nem às vezes a o complementar dele é maior do que o time interno, entendeu? Uhum. Porque ele tem um network bizarro. Por exemplo, eu fico Tem imaginando um lá que vende assim, 3, 5 milhões por mês. Por exemplo, assim, a gente fica usando só o corretor de imóveis, mas é só um exemplo prático. Um outro exemplo que a gente brinca no mercado da construção civil é o que a gente chama de pastinha, né? O cara que representa uma série de produtos e visita todos os depósitos de material de construção. Entendeu? Então, olha a possibilidade que esse cara tem. Por quê? Porque ele tem muito relacionamento. E esse cara, pra mim, é interessante, justamente por causa do relacionamento. Exato. Quer ver uma coisa que eu faço muito com construtor e imobiliária? Vamos lá, você captou 1.000 leads ali nos últimos 3 meses. Aí você vendeu ali para uns 2, 3. Não é uns 10, 15 por aí. Mas não vende, é 2, 3 mesmo. 2, 3 com 1.000. Tá, é. então a gente tem quase 1.000 leads ali que não compraram nada, mas te custaram alguma coisa, certo? Sim. Se eu recuperar esse investimento para você, é interessante? Claro. Aí eu não falo mais de, vou te pagar a comissão no consórcio, porque pro corretor de imóvel, a comissão no consórcio para ele, na cabeça dele é muito pequena. Pô, eu ganho 6% aqui na venda de imóvel. Consórcio paga pouco, não sei o quê. Eu tô falando de recuperar um investimento que você já fez. Tô falando de recuperar o dinheiro que você jogou fora. Aí quando eu retrabalho essa base, eu chamo de reativação de base. Vou entrar em contato, aqui da equipe do Evandro, eu vi que você se interessou por comprar um empreendimento e tal. E me diz uma coisa, o que te levou a não comprar? Foi financeiro? Foi algum outro motivador? O que foi? Foi financeiro. Tá, se eu te ajudar a recuperar o financeiro aqui, você compraria aquele mesmo imóvel? Tá, se eu recuperar uma venda dessa base sua perdida, gera que tamanho de lucro para a empresa? Sim. É significativo ou não é? Porque é uma base que não tem custo, cara. Essa é a busca do lead fora do tráfego, né? Que é o que a gente fala lá. Mas a pergunta que eu mais respondo, mas como é que eu vou fazer sem lead? Mas onde que eu vou buscar? Mas onde que eu... Né? Ou seja, eu sou da época que, cara, ou você tava no plantão, quando não era seu dia de estar na roleta do plantão, vai pra rua e vai achar cliente, cara. Não tem muito segredo, né? É que com a vinda do lead facilitaram muitas coisas. Só que ao custo que está um lead hoje, né, a gente está chegando à conclusão que, poxa, é muito melhor a gente fazer um evento, fazer alguma coisa e ter um lead qualificado do que buscar ele na internet. Mas eu acho que ainda assim a pessoa precisa saber o que você faz. Sim. Tipo, a importância no digital é a pessoa saber o que você faz. Porque, por exemplo, eu lembro que o primeiro imóvel que eu comprei, eu tinha lá meus 20 anos, eu comprei com uma menina que fazia faculdade comigo. Porque ela deixou claro para todo mundo, sou corretora, hein? Se alguém quiser comprar imóvel, compra comigo. Chamei a Patrícia lá e comprei dela. Mas por que comprei dela? Porque ela, cara, se mostrou, levantou a mão lá. Agora tem muita gente que não quer botar a cara, tá? Mas tá perdendo venda, não tem noção do quanto de venda tá perdendo. Sim. Quem tem vergonha de vender, né? Quem não se expõe não vende, pô. E assim, você coloca como maior questão do sucesso aí do seu time no quê? No treinamento, na qualificação, no digital,
no processo que você montou? O que você acha que é o Cara, seu diferencial no mercado? Eu não Pra vejo, você eu não escala consigo pra- enxergar uma coisa só. Tá. Não, É, mas tem que tem- enxergar. tem- Fala uma. Falar que é tudo um pouquinho, tá bom. Não, Vamos lá. Processos, tem processo. Tem um processo. Mas, por Certo. exemplo, o processo e a galera não seguir, não adianta. isso. Sim. O digital, as pessoas. Esse é o ponto. Mas vamos lá nas pessoas. Vendedor que toma não toda hora. Você acha que é fácil ou difícil ele ficar desanimado? A ansiedade bater? Porque o financeiro apertou? Fácil. Cara, facinho ele desaba. E ele vai procurar outra coisa pra fazer. Ah, vou fazer um extra ali rapidão, fazer Uber. Sai. Plano B. Agora, se eu tenho um treinamento, mesmo que seja de 30 minutos, todos os dias, e não é focado em passar conhecimento pro cara, é focado em tirar aquela voz de sono, botar a cabeça dele no lugar. Eu vou falar de produto, mas eu tenho que mostrar pra ele, cara, tu tá aqui por causa disso, disso, disso. Tu tá aqui porque tu tem um objetivo. Tu tá aqui porque dá pra fazer tanto, ganhar tanto. Mostrar que tem um caminho. Mostrar que tem um caminho. Por exemplo, tem um senhor lá que, pô, fica perdidão. Tô começando agora. Volta aqui, senta do lado dessa pessoa, replica o que ele tá fazendo assim, assim, assado. Essa orientação, treinamento e essa orientação de, poxa, deixa eu me preocupar certinho, Segurar que na aquela mão. pessoa tem uma dificuldade diferente desse aqui, isso faz toda a diferença, cara. E assim, eu vejo gente lá no escritório que não tem o mesmo processo que eu, não tem os vídeos que eu tenho, não tem o digital que eu tenho, tem um puta resultado. Mas porque pega na mão de cada um. Assim, ó, é limitado. Tem um gestor para 10 pessoas, um gestor 10 pessoas, um gestor 10 pessoas, e assim vai. Pra dar conta de atender todo mundo, entendeu? Entendi. E qual é um período de rampagem de um vendedor quando ele entra? Quanto tempo ele demora pra poder. Ah, depende. Depende muito. Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho uma vendedora que ela já era vendedora a vida inteira, já foi supervisora de vendas, teve time com mais de 15, 20 pessoas. E ela tá tendo um resultado péssimo, porque o momento de vida dela, tipo, foi uma turbulência bizarra em termos emocionais. Uhum. E ao mesmo tempo, eu tenho um cara que iniciou no mês passado, tem 2 que começaram no mês passado, um já começou fazendo 1 milhão no primeiro mês, o outro começou com 3.700 no primeiro mês. 3.700.000. No primeiro mês, tem gente que vai conseguir acumular isso em 6 meses. Entende? Então Aí é muito relativo. Aí você acha que é mentalidade? É a mentalidade. Ou é a fruta baixa, né? Porque se o cara também ele tá num Mentalidade e num posicionamento, círculo né? que ele consegue. Porque eu acho que o segundo ciclo ele é o mais difícil. Porque o primeiro é o que você fala, ele é só motivação. Né? Você vender pro amigo, pro parente, pro vizinho, ele é 100% motivação. É a Você vai fruta lá, baixa. motiva o cara, né? Motiva, ele não sabe vender, então o gerente fecha junto com ele e tá tudo certo. Aí depois vem o seguinte, putz, agora eu vou ter que vender para quem eu não O conheço. momento de ser vendedor de verdade. De ser vendedor de verdade, né? Mas assim, então, se você falasse assim, o que faz a diferença, você acha que é esse Pessoas. treinamento? Não, seria esse acompanhamento com As pessoas, né? Sim. O treinamento nas pessoas, Sim. tá? E aí esse treinamento diário, que é a famosa daily, né? Que, poxa, todo mundo não, né? Mas É que muita gente bastante entende a dele gente- como aquela reunião 1 a 1, né? Não tem nada a ver. Não. E é um negócio muito difícil de você manter a consistência, porque É. você tem que manter a energia, né? Mas não dá para ser todas iguais, tal. Mas a dúvida é a seguinte, aí o cara externo participa da dele também. Não. Não. Mas você sabia que isso é um negócio que eu tenho vontade de implementar? Tipo assim, por que eu tô te perguntando tanto do externo? Porque eu acho que é o seguinte, se você tem um time interno com uma característica, um time interno com externo com outra característica. Beleza? Ou de segurança, ou de treinamento, seja o que for. Mas, se você convence o time externo a passar pela reunião todo dia, cara, aí vai embora. Você entendeu? Por quê? Porque daí ele tem esse mesmo acompanhamento que você consegue ter. Sim. Mas assim, é uma dificuldade bem grande. O time externo ele tem uma rotatividade mais alta. Sim. Porque assim, o que Porque acontece... porque o cara tá Ele não tá fazendo, perto de fazendo você. só para complementar, ele não tá com foco de... Exato, mas às vezes eu reconheço aquele cara, poxa, ele tá externo porque ele mora longe. Tipo, eu tenho um cara em Alphaville, eu tenho um cara em Itu, tenho um cara em tudo que é canto. Pra ele é inviável participar ali presencialmente, embora aquela energia fosse muito boa pra ele. Entendi. Então ele vai lá uma vez no mês. Na abertura de mês o cara tá lá, na premiação trimestral ele tá lá. Ele faz parte da equipe, tem um movimento, ele tem um grupo exclusivo dos externos, aí tem um grupo que junta todo mundo. Essa participação faz diferença, mas o que eu vejo que faz diferença mesmo é que o externo que mais dá resultado é aquele que tá dedicando pelo menos 60% do tempo dele a isso.
Às vezes ele é externo por outro motivo. Ele é externo porque ele tem um filho pequeno, ele é externo porque ele não consegue. Isso aí, Né? eu tenho uma lá que ela tem 5 filhos. Vou prospectar, mas vou prospectar Difícil, de casa, né? Vou prospectar, mas vou prospectar de casa, só vou sair para reunir, né? Vamos dizer assim, é interessante. Mas não só isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, um dos últimos, né? A empresa dele já faturava muito bem. Muito bem mesmo. Só que era escalável. Ele tava na mesma posição que eu tava quando tinha agência. Não era escalável aquele negócio. Eu precisava aumentar muito o número de pessoas, o processo. Batia no teto. E por mais que faturava bem, batia no teto. Agora, imagina a reação dele quando ele viu que dava pra vender 3 milhões por mês, 4 milhões por mês. Você acha que ele viu o teto agora? Obrigado. Entendi. Que é o que eu falei para você no começo. Assim, a vantagem do consórcio é que você não tem limite de produto, né? Não é um negócio tipo assim, putz, você vai dá fazer pra usar pra muita coisa, né, cara? Não. E assim, não tem limite. Por exemplo, você vai fazer um empreendimento de 200 unidades. Ele é grande? Ele é grande. Sim, mas ele acaba. Mas ele acaba. Sim. Você entendeu? A hora que você precisar da 201, não Enche tem. o grupo, abre outro. Exatamente. O consórcio, ele tem essa dinâmica que aí eu acho que você consegue montar um time de uma forma muito mais previsível, né? Sim. Agora, voltando aqui, entrando, né? Puta, falamos tanto de venda que a gente adora, né? Entrando no consórcio, qual é o maior perfil que você acredita que exista, né? Você mesmo falou, é moradia. Você diz de produto, né? O consórcio primário e secundário. Não, o cliente. O cliente, ele busca por 3 objetivos. Ou é moradia. Ou carro, né? Não. Não, mas eu digo o produto final. Ele comprou para ter o bem. Ele comprou o consórcio para ter o bem. Ou ele compra para capital de giro ou para investimento, é isso? Seria esses 3? Quais são hoje os o que a gente perfis? mais vende é para investimento. Para investimento. Porque se você olhar numa estatística fria, quantos por cento da população não tem imóvel, é uma estatística muito baixa. Já fizeram essa pesquisa? É cerca de 20% da população não tem imóvel, talvez menos que isso. Mas nessa estatística, eles mostram que o cara que mora de favor, ele tem um imóvel para morar, então ele não conta. Mas isso não é a maioria no Brasil. O que é a maioria no Brasil? O pessoal que tem imóvel financiado. O pessoal que já tem imóvel financiado, eles são a maioria. E eles não vão comprar um consórcio para casa própria. Sim. No máximo, Ele já tá tomado, né? Ele já tá tomado. Ele já não aguenta pagar mais nada. E aí, quando é um cara que já entrou nessa dívida de 30, 35 anos, mas ele tem capacidade de pagamento, aí ele faz um consórcio para quitar ou para amortizar o financiamento. Amortizar, nem todo mundo entende como é que funciona, né? Porque não tem como ficar com o imóvel alienado a 2 instituições. Até tem uma lei aí agora que saiu para aprovar isso, mas na realidade isso não funciona. Por exemplo, eu alienei meu imóvel para vocês 2, não paguei os 2, quem é que toma? E aí? Certo. Então, é uma lei que não vai funcionar. Mas, por exemplo, a pessoa... Tô com uma parcela de financiamento de 3 mil reais por mês. Financiei 300 mil. E eu não tenho condições de pegar um consórcio de 400 mil, em paralelo, que eu vou dar 100 mil de lance da própria carta, para sobrar 300 e eu trocar a dívida para uma mais barata e mais curta. Não tenho condições de pagar 1.400 a mais. Eu posso fazer uma de 337. Pago 337 reais, quando contemplar o revendo, pego 26 mil e amortizo no financiamento. Um financiamento de 300 mil reais, se eu amortizo 26 mil, quanto que eu tô reduzindo de prazo? É muito tempo. Então, é mais fácil eu vender para alguém que tá querendo investir do que alguém que tá querendo casa própria. Sim, até porque... Por causa do tamanho do público, né? E aí você também não cria essa falsa expectativa, né? Porque assim, o cara que tá buscando a moradia, ele tá buscando Ele tá porque com pressa, ele vai fazer tá o financiamento. com pressa, então ele pode se confundir nessa história de achar que vai conseguir contemplar num prazo mais curto e de repente cria frustração, cria reclamação e assim vai. E assim, e como é que você enxerga o momento que a gente está passando no mercado imobiliário de uma forma geral? Esquece o de consórcio. O que você está vendo aí do movimento? Cara, eu tô vendo que, cara, tem lançamento a dar com pau, é um lançamento atrás do outro, e o pessoal tá começando a visualizar que alugar por temporada é muito mais lucrativo do que alugar por locação normal. Eu tô vendo muito mais movimento de kitnet, tô vendo muito mais movimento de Airbnb. Sim. E isso tem feito uma diferença bizarra, porque pro locatário, vai aumentar o imposto ano que vem sobre a alocação. Ou seja, eu não vou reter isso aqui, eu vou aumentar meu aluguel. Se vai ficar mais caro para quem tá pagando aluguel, você acha que ele não vai querer ir pra uma kitnet? Sim. A mudança de mercado, pô, deixa eu reduzir o padrão de vida dessa galera. Então, se eu tenho imóveis menores, mais baratos, eu consigo alugar mais fácil. Assim, é a percepção de quem tá de fora, né? E eu também acho que é o seguinte, tá? Com a história da alta dos juros, com a história do... Todo mundo fica falando da retração do mercado, mas
Você vai negócio no não para. mercado, tudo, né? Tá Por tudo exemplo, vendendo. tá tudo vendendo. A gente falou lá de um lançamento que vai ter em São Paulo agora, em Pinheiros, tem um amigo nosso que tá trabalhando no plantão lá. Eu não sei os números, assim, mas eu sei que tem 3 vezes o número de unidades cadastrados para fazer o fechamento, entendeu? E é cadastrado que já mandou documento, que tem ordem na fila, então vamos imaginar que são 100 unidades. Vou pegar os primeiros que aprovarem. Os 100 primeiros que aprovarem, você entendeu? Então, assim, se for 100 unidades, tem 300 na fila, ou seja, vai vender em um final de semana. Então, assim, aquela máxima que meu avô, né, corretor já falava, é o seguinte, o segredo está na localização. Quando você tem uma boa localização, cara, isso gera o desejo, isso gera o retorno, isso gera a formação de patrimônio. É a inteligência do negócio. Né, cara? É a inteligência do negócio, exatamente. Porque assim, o que eu defendo, o que é? Uma coisa é investimento imobiliário, outra coisa é formação de patrimônio. Quando você vai para o caminho de formar patrimônio, você sempre analisa muito mais o local e o produto do que a rentabilidade que ele pode trazer. Agora, quando você soma, que nem você falou, o local, o produto e a rentabilidade, que é a locação por temporada, por exemplo, ou seja, historicamente o Airbnb rende 3 vezes uma locação convencional. Exato. Então, assim, se você comprou na planta ou como investidor, já comprou, já teve aquisição na melhor condição. Se você escolher uma boa localização e se você potencializa a sua locação, cara, não tem como dar errado. Exato. E o que o brasileiro pensa? Né? Eu sou pai, eu sei o que os brasileiros pensam. O cara fala, não, eu vou comprar bem localizado porque eu vou deixar para minha família. Você entendeu? Sim. Ou seja, eu vou rentabilizar enquanto eu estiver aqui e depois fica uma boa formação de patrimônio. E esse movimento de, poxa, tá vendendo, apesar das incertezas, cara, isso é legal pra caramba, mas eu vejo que ainda vai chegar um movimento geracional aí. Porque a galera que tá comprando imóvel hoje é uma galera que tem uma renda mais alta. É a realidade da maioria? Não é. A geração mais nova agora, eles ganham muito pouco com relação ao valor do imóvel. Antigamente você comprava imóvel, quantas vezes o meu salário é o custo do imóvel? Sim. Antes era 20, 30 meses ali, você pagava. Tipo, 20 vezes o seu salário, né? 30 vezes o seu salário. Hoje em dia tem que ser quantas vezes o salário médio do brasileiro? Então, assim, mas o que acontece? São José dos Campos está passando por um momento que toda cidade grande já passou. E algumas ainda vão passar. O que é? O local que você mora alugando não é o mesmo local que você conseguiria comprar. Sim. Então, você prefere continuar pagando aluguel do que mudar para um lugar mais distante que não é onde você quer viver. Ou mais distante, ou com menos infraestrutura. Então, o que acontece com esse mercado, que é onde eu acho que está a grande oportunidade, seja... Eu compro e deixo ele pagar aluguel pra mim. Cara, são os locadores profissionais. É, Você entendeu? Por que quem compra hoje que nem você falou, quem tem a renda mais alta? Porque ele enxerga que ele tem para quem alugar. sim. Né? Então, Tem assim, você demanda, fala assim, cara, esquece, não pode, eu vou comprar bem localizado e ainda tenho garantia de locação. Então, assim, isso é um movimento que São José, a gente tem clientes aí que todo lançamento, toda oportunidade que a gente tem, o cara entra. Por quê? Porque o cara entende que aqui ainda está numa condição excelente. Sim. Legal. Carol. O que você achou, Carol? O que você tá achando? Tá raciocinando aí, né? Não, tô gostando, tô aqui prestando atenção, porque foi um papo muito bom, é produtivo, o mercado, né? A sua visão de mercado, eu gosto de ver, o Léo também tá trazendo uma visão diferente, né? E tô gostando. Mas o que eu queria te perguntar, Léo? Eu tava vendo lá, pesquisando sobre você, eu vi que você era engenheiro. Sim. Como é que tu mudou completamente o rumo da vida? Acho que a pergunta maior é como é que eu caí na engenharia se eu sempre fui vendedor. Eu sempre gostei de vender desde criança, cara. Eu sempre tive essa veia de empreender, sabe? Só que naquela época de criança eu fiz um curso técnico no Cefet, eu fui aprovado. Primeira coisa, aprovei numa federal. Chegando lá, não sabia o que fazer. Pô. O que faz eletrotécnica? O que faz eletromecânica? O que faz enfermagem? Não sabia. Eu sei que, poxa, eu estudei pra cacete pra passar no concurso. Passei, e agora? Cheguei lá, a pergunta que eu fiz foi, qual profissão paga mais? Pra escolher qual curso que eu ia fazer na Cefet. Eu tinha passado pra todos. Aí eu escolhi eletromecânica. Aí terminei o curso, foram 4 anos lá. Entrei com 2009. 2009 eu tava começando o curso lá. Tinha 14 anos, acho. E aí eu entrei na Embraer por causa desse curso.
Aí abandonei a IFRJ que eu fazia lá no Rio também, que já era faculdade. E como eu já tava na Embraer, eu comecei a fazer engenharia na ITEP. Eu era nerdzão, sabe? Embora eu fosse vendedor, eu era meio nerd. Entendi. Então eu fiz um Enem por fazer, sem saber que ia vir pra cá. E quando eu cheguei aqui, eu fui aprovado 100% na ITEP. Então eu não paguei um centavo na faculdade. Eu falei, então eu vou fazer elétrica, que foi a área que eu entrei na Embraer. Então foi tudo por acaso, sabe? Entendi. Tipo, eu entrei na eletromecânica porque eu ia pagar mais. E fui fazer engenharia elétrica porque é a área que eu tava na Embraer. Entendi. E aí eu fiquei lá 7 anos. E aí foi empreender de onde? E quando eu entrei na Embraer, eu abri a estamparia ao mesmo tempo. Aí uma venda errada que eu fiz, eu falei, poxa, não vou devolver esse dinheiro não. Ao invés de devolver, eu vou abrir o outro setor da estamparia. Eu fazia só estampa de sublimação. E aí eu vendi um pedido grande aqui pra São José, o grupo Brilho no Olhar de pagode. Sei. Conheço. Eu vendi pra eles e, putz, o que eu tenho não dá pra fazer. Aí eu peguei, zerei meu lucro, aumentei o custo um pouquinho, montei uma estamparia de silk. Aí veio a crise lá da Petrobras, na primeira Lava Jato, no comecinho da Lava Jato. Primeira coisa que as empresas cortaram foi a camisa personalizada, né? Entendi. Lá no Rio. Aí eu abri a marca de camiseta. Aí eu fui pro mercado de vender no 1 a 1 mesmo. Aí, lembra daquela época que o Whindersson Nunes usava a camiseta com a Luísa Sonza de Love, casalzinho? Aquilo ali, cara, me colocou tanto dinheiro no bolso. Vendia muito no Mercado Livre, muito com tráfego pago. Entendi. Aquilo ali, vendia camisa de casal. Foi o que bombou. E foi assim que eu aprendi no tráfego, assim que caí no consórcio, enfim. Mas isso tudo eu tava na Embraer. Até poxa, eu dobrei o faturamento lá do Valdir, na Demilar na época. E eu tava na Embraer ainda. Aí eu vi aquilo, falei, cara, o que eu tô fazendo na Embraer, mano? Dobrar o faturamento, a gente tava falando de 3, 4 milhões Entendi. a mais. Pô, não tem nada a ver eu tá lá. Aí eu pedi demissão. Entendi. É. E assim, essa área técnica, ela ajuda muito na questão do Processual. do processual, né? Não tem como não contribuir, né? Muita coisa que eu faço hoje veio de lá, cara. Muita, por causa de processo. Não, com certeza. Com certeza. E você acredita no que em relação a São José dos Campos, né? Vamos dizer assim, eu acho que ela está passando por uma transformação hoje, né? Vamos dizer assim, com a história eu brinco do efeito cascata ali, ou seja, o terreno das vaquinhas vai puxar o preço para cima e vai puxar o da cidade inteira. Você tem sentido isso no mercado? Como é que você vê, né? Porque assim, a gente também vê uma demanda muito crescente em relação à quantidade de corretores, né? Então, assim, o mercado ele tá estranho, né? Que nem você falou, a gente vê lá o empreendimento derreter, vender tudo em uma semana, em um mês, Ao mesmo tempo que a e ao estabilidade, mesmo né? tempo você vê uma série de corretores que estavam lá tentando vender e passaram pelo empreendimento e não venderam quase nada. Como é que você enxerga esse momento? Como é que você tá... Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa história de conseguir trazer o corretor para dentro do teu negócio. O que eu vejo é assim, ó. Eu também não era daqui, né? Eu vim lá de São João de Meriti, no Rio. Tá. Então, quando eu cheguei, não tinha nem a Avenida Cambuí aqui ainda. Quando tava em aprovação, tinha acabado de aprovar a Cambuí, eu fui lá, comprei apartamento bem no comecinho, lá no Flamboyant. Por quê? Me falaram assim, ó, vai construir uma Cambuí aí, vai valorizar. Aí eu peguei lá. Mas esse movimento de crescimento, ele não parou, cara. Eu comprei por 160, hoje ele tá valendo 220, uma coisa assim. Tá. Valorizou bastante até. Mas o ponto, eu não gasto um centavo nesse imóvel, tá alugado até hoje, o inquilino paga tudo pra mim. Então, ponto legal. Qualquer locação aqui funciona. Sim. Tem fila. Sim. Pode até ser locação normal. Tem fila e vai ser o suficiente para se pagar. Mas, por exemplo, tem espaços aqui que não tem mais para onde crescer. Não tanto. E aí eu tô vendo um movimento, pô, Zona Norte. Tá começando a vender pra caramba. Terreno das vaquinhas, pô, tava na cara que aquilo ali era... As vaquinhas ele numera só para reduzir imposto. Exatamente, mas também não tem muito para onde crescer. É o terreno da vaquinha e ponto. Agora, quando você pega um bairro que nem o Floresta está em lançamento, ou seja, tudo isso movimenta o mercado de financiamento, de consórcio, de imóvel, de construção, né? Ou seja, ele movimenta todo o ecossistema, né? E assim, a demanda vinda de outros estados para cá não para de crescer. Eu só vejo gente que vem embora, né? Eu não vejo gente que faz. Gente que Aliás, sai- só vejo gente que pouquíssimo. vem para São José, É. eu vejo pouca gente que vai embora. Então, o que eu fico reparando? Cara, tudo agora vai variar em torno do produto que eu tô vendendo. O produto que eu tô vendendo, tipo o imóvel, por mais que aqui esteja em crescimento, não adianta colocar 300 mil corretores de imóvel aqui, não vai ter imóvel pra todo mundo vender. Então, quem não for bom naquilo que tá fazendo, não sobrevive. O cara sem processo, o cara que não se posiciona, não vai ter um bom resultado. Agora, qual que é um dos produtos que, poxa,
eu sempre vou ter demanda. Sempre. Eu fico analisando assim, eu tenho empresa de Dinheiro. tecnologia. Dinheiro, sim, esse é o maior, né? Sim. O principal. Mas eu tenho empresa de tecnologia por quê? Porque eu vejo que informação vale ouro. Então eu tenho um CRM de consórcio. Cara, se eu souber como é que tá funcionando o mercado de consórcio em termos de perfil do vendedor, perfil do cliente, o que funciona em qual região, eu consigo lançar relatórios no mercado, então é uma informação que vale ouro. Informação vale ouro, influência vale ouro. O que mais? Energia, petróleo, Bens de cana-de-açúcar, consumo. energia no geral. Agora, para alimentar esses três aqui, eu preciso de dinheiro. Então, o dinheiro nunca vai ter baixa. No máximo, eu vou mudar o fiduciário lá para uma criptomoeda, alguma coisa assim, mas... Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto e entender, né? Agora que eu entendi que você não é daqui, é de fora, a gente faz um trabalho lá De com a expulsar quem Constru veio de Black, fora. com a Constru Black, que a gente percebe o seguinte, né? Que é o quê? Esse poder do relacionamento aqui na cidade, né? O quanto é poderoso e é difícil, né? Vamos dizer assim, a gente vê que a maioria das pessoas entram porque estão aqui há anos e não consegue se relacionar, né? Não consegue ter a penetração, ainda perde muito cliente para quem é joseense, para quem é de cidade do interior, né? Como é que você enxerga essa questão desse network entre empresários? Como é que você enxerga essa busca por estar todo mundo junto, evoluindo? Como é que você vê esse movimento? Cara, eu vejo que muita gente tá aqui há muito tempo e não construiu nada. Muito porque não tem o movimento que eu falei, a gente tava conversando um pouco antes. Esse movimento de estar em grupos específicos, cara, faz uma diferença bizarra. Sim. Então é mais comportamental de eu tirar minha bunda da cadeira e falar com alguém. Tipo, lá na Embraer o pessoal fala muito, é tibuca, aqui é tibuca. Tira a bunda da cadeira e vai. Você tem que fazer relacionamento com todo mundo, tem que fazer o DIP, que é a linguagem que eles usam lá pra você fazer interface de produto com outra área. É isso. Então, esse negócio de fazer o DIP, fazer o tibuca, que é muito coisa da Embraer, cara, me ajudou a fazer isso com todo mundo. Os caras falam assim, mas você não tem você não tem o seu grupo de relacionamento, mas você tá no outro, eu falo, cara, eu vou entrar em todos que me convidarem. É. Você entendeu? Se eu tiver, aí que tá, eu vou entrar em todos que eu conseguir participar. Sim. Não é em todos que eu conseguir pagar. Porque não adianta nada, o grupo de relacionamento é o seguinte, não adianta nada você pagar e não ir. Sim. Né? O grupo, ele é de relacionamento. Né? Não é sobre pagar uma mensalidade, então eu sou o pertencente. Não, quem é pertencente é quem participa. E a vantagem dos grupos, né? Eu estou em alguns, a vantagem dos grupos é o quê? Que no longo prazo, você se aproxima das pessoas. Sim. Não vira aquele negócio... Mas não vejo como uma coisa que de impacto, vai ser na hora. Exatamente, né? Por exemplo, eu vejo lá o movimento dos eventos que tem em Alphaville, vira e mexe eu tô lá e tal. É legal, cara, mas é um negócio pra gente pontual. Eu não vou ficar indo pra lá uma vez por mês, eu não vou ficar indo pra lá a cada 2 meses. Então, quando eu vou lá, eu me relaciono, mas eu não fico próximo. Agora, quando a gente tem um processo igual ao da Constru Black, praticamente todo mês tem encontro, praticamente você tá ali. Ou seja, você vai criando laços com essas pessoas, né? Tem um case aqui em São José que eu conheci um pouco antes de conhecer vocês, que é o network do digital. A galera do mercado digital, cara, você não tem ideia, é muita gente do mercado digital grande que tá aqui. E a maioria não sabe. E um louco resolveu fazer esse evento aí. Então, toda a última terça-feira do mês tem lá. Entendi. Cara, eu chego lá uma vez no mês, eu olho pra todas as mesas, tem alguém que eu já vendi. Todas as mesas. Ele faz uma dinâmica lá e vai ciclando, tem uma figurinha com uma cor, aí cada cor vai pra próxima mesa, pra todo mundo se conhecer no mesmo dia. Tá. Cara, muito louco. Toda mesa que tem lá, eu já vendi pra todo mundo. Então, mas já fez um ano, né? Fez um ano de evento, um ano eu vendi pra quase todo mundo. Exato. Eu fui lá na terça-feira, agora eu vendi lá no evento. Agora, você consegue vender um imóvel num evento de meia hora? Em meia hora após o evento eles vendem. E, Léo, o que eu percebo? Lá no nosso grupo de empresários, entram pessoas que são empresários, mas não sabem se relacionar. O que você tem a dizer para a gente ajudar essas pessoas? Como é que você ensina os seus vendedores a se relacionarem da forma certa? Porque é diferente você chegar num lugar desse, entregar o cartãozinho e falar, eu vendo isso. Não. Relacionamento é confiança. É a partir daí que muita gente vai comprar de você. O que você diz pra gente? Eu levei uma vendedora hoje lá no lugar onde eu corto cabelo. E foi intencional. Ela deve ver isso aqui também. Eu levei lá porque eu corto cabelo num lugar caro só pra poder fazer relacionamento. Cheguei lá, a barbearia é em cima de uma imobiliária. Cheguei lá no cara da imobiliária, eu vou cortar o cabelo, consegue subir aqui rapidão? Já fiz a parceria com ele na frente dela. Daqui a pouco chegou mais já tinha um cara lá,
que ele já vendia carro, trabalha na V4, agência de marketing. Já conversando ali, contratei o cara. Vai lá fazer o processo seletivo amanhã. E chegou mais um outro que trabalha com... não lembro o termo certo que ele falou, mas... É seguradora de condomínio. Sabe? O cara tá em atraso ali, vou tomar. Falei, pô, então tu tem acesso aos imóveis que tá indo pra leilão, mais barato? Ele tem. Falei, então me dá o teu contato aqui, quero conversar contigo. Já peguei o contato, o cara já tá conversando, a gente vai marcar o café. Essa comunicação de aproveitar a oportunidade, isso aqui faz uma diferença bizarra. Sim. Só que eu não posso ter vergonha. E muitas das vezes, o que eu ensino pra ele é, cara, você vai num evento comigo? Você vai fazer alguma coisa? Você vai abordar alguém? Eu vou usar o princípio original do marketing, o AIDA. Se eu pegar só metade dele, atenção e interesse, atenção e interesse. Como é que eu chamo atenção e sou interessante para um empresário no network, por exemplo? Cara, se eu chegar me apresentando, eu trabalho na Demicon, começa a falar de mim. Você vai prestar atenção no que eu tô falando? Não. Foi interessante? Não. Agora você chegou, Evandro, me diz uma coisa, cara. Tu veio da construção para fazer podcast? Como é que foi isso, cara? Me conta aí. Pronto. Me conta aí. E começa a ouvir. E cala a boca. É isso. Só ouve. Depois que ele falar tudo, porque o que eu vejo, eu até falo muito pra eles. A maioria dos empresários não tem com quem conversar. Sim. Porque com quem ele vai falar de KPI de alguma coisa, não entende nada. Então, se ele sabe que, poxa, eu tô ouvindo, tô prestando atenção, ele vai falar tudo. Então, eu chego lá, me conta aí, deixa a pessoa falar. No final, eu falo, e você faz o quê? Exatamente. Agora é minha vez. Pronto. E quer ganhar o cliente mesmo, fala, putz, cara, depois eu te conto com mais detalhe. E vai embora. Ainda deixa ele curioso pra saber o que você quer fazer, o que você faz. É bem isso. Mas é isso aí, né, meu? A gente nem vê o... Deixa eu ver se ficou alguma perguntinha que eu tinha separado aqui, né? Mas eu acho que não. Mas, Léo, foi muito legal. Assim, eu acho que dá pra gente fazer com outros temas, né? Eu queria trazer esse tema hoje, dessa questão do posicionamento digital, mas eu acho que tem muita frente aí pra gente conversar, pra gente trocar figurinha. Obrigado por ter vindo, né? Qual que é seu Instagram, suas redes sociais? @Léo Scaldini. Se você ver dois, é porque, como eu falo de dinheiro, de vez em quando o Facebook acha que é muito lucro, né? Entendi. Então eu tenho um reserva ali pra quando se é? acontecer alguma coisa. Tem acontecendo. Porque já aconteceu, sabia? É até interessante isso. O Facebook derrubou meu perfil principal por 3 meses. Então, se a minha operação fosse 100% dependente do tráfego, eu tava ferrado. Entendi. Porque quando voltou, 3 meses depois, não voltou na mesma performance. Demorou mais um mês pra eu voltar na mesma performance de antes. Entendi. Então, eu fiquei 4 meses ali, uma janela de 1/3 do ano, sem poder contar com tráfego pago. Então, se eu depender 100% dele, não daria certo. Mas é onde entra network, onde entra relacionamento, onde entra indicação, retrabalho, follow-up. Enfim, processos, né? Legal. Legal. Mas tá bom. Léo, obrigado. Carol, obrigado. mais uma vez. Obrigada, Léo. Até o próximo aí. Valeu. Valeu. Um abraço. Obrigado. Obrigado, cara. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC.